E hoje trazemos de maneira exclusiva no debate esportivo entrevista com o presidente da FESPORT, Rui Godinho, faixa preta em jiu-jitsu, policial civil, professor, 41 anos e com uma folha de serviços desenvolvidas para o esporte de Santa Catarina de forma exemplar. Quando convidado pelo governador para ser o presidente da FESPORT, eu tenho certeza que não imaginava, como ninguém imaginava, que estaríamos vivendo estes momentos. Enfim, Rui, muito obrigado por atender o jornalismo da Rádio Chapecó e eu creio que o trabalho tenha sido intenso durante toda essa semana, principalmente porque nós temos um calendário muito grande de atividades que são gerenciadas pela FESPORT. Sabemos que a grande maioria dos eventos estaduais acontecem no segundo semestre, mas para que isso ocorra, todo um planejamento tem que ser desenvolvido. Como foi a semana na FESPORT? Boa noite, presidente Godinho. Olá, meu amigo Tomasi. Olá também você ouvinte da Rádio Chapecó. Bem, realmente nós não contávamos com uma pandemia dessa, com essa parada que nós tivemos, brusca. É um momento ímpar, eu acho que nunca vivenciado na história, a gente ter que ficar recluso, pelo menos não nesse momento, né? Eu acho que nunca ninguém, nem nós, nem nossos pais tiveram que passar por isso e nós temos que nos reinventar. Quando saiu o primeiro decreto do governador, no dia 18 de março, e que suspendeu as atividades da FESPORT, nós tivemos que repensar todo o nosso calendário, buscar alternativas para que a gente pudesse atender a comunidade esportiva, pessoas que vivem do esporte, pessoas que amam o esporte, que praticam esse esporte. E o meu compromisso foi muito grande, porque, Tomasi, se a gente for analisar, passa de 25 milhões só o que os municípios investem em Bolsa Atleta, Bolsa Técnico. E se eu não fizesse esse calendário, o prejuízo seria muito grande a todos esses atletas técnicos e possivelmente, talvez no ano que vem, nós não tivéssemos ainda a Bolsa Atleta e a Bolsa Técnico. E o que aconteceria com esses atletas e profissionais? Buscariam uma outra alternativa, abandonariam o esporte, nós estaríamos simplesmente sepultando o esporte catarinense. Diante dessa situação, o que nós fizemos? Tivemos que repensar a forma dos jogos e até mesmo quebrar um pouco algumas estruturas que já eram de anos. Os Jogos Abertos vai fazer 60 anos e há 60 anos nós mantivemos todo o formato de jogos. E isso eu digo porque, se a gente for olhar, sempre se utilizou alojamento para poder fazer esses eventos. Muitas vezes parava as escolas numa região durante 10 dias, 12 dias. Isso é um prejuízo, sim. Eu fui professor, estive em sala de aula e não vejo com bons olhos a parada de escolas para poder realizar os jogos. Isso me incomodava bastante, mas infelizmente naquela época nós não tínhamos força para mudar toda uma estrutura que já funcionava há muito tempo. Infelizmente teve que acontecer uma pandemia dessa para que a gente conseguisse repensar os jogos e fazer de uma forma diferente. É no momentos de crise em que saem grandes soluções, que a gente repensa os nossos projetos e que apresentamos soluções que são cada dia mais viáveis. Para poder salvar o calendário da FESPORT sem nenhum prejuízo, o que eu fiz? Eu tornei todos os jogos muito mais rápidos. Então, antes tinha fase de grupo, hoje não terá mais. Todos eles serão na fase mata-mata. Como assim? Vai chegar na fase final, na fase estadual dos jogos de rendimento, somente 8 equipes. Antes chegavam 16. E não tem grupo. Então, nós temos hoje o resultado dos jogos coletivos. Em 3 dias sai o campeão. Chegam 8, jogam no primeiro dia, jogam a semifinal no segundo e final e terceiro e quarto no terceiro dia. Então isso já é uma inovação que faz com que a gente consiga reduzir os custos também desse evento e fazer ele no menor tempo possível. Isso é uma das novidades. Outra, na questão dos jogos individuais, só chegam 16 atletas por modalidade. Vou dar um exemplo aqui da luta. Cada categoria só pode chegar a 16 atletas no máximo. Isso reduz bastante e só vamos levar os melhores para uma etapa estadual. Nós nunca mais utilizaremos escolas como um alojamento. Para poder salvar o calendário da FESPORT sem nenhum prejuízo, o que eu fiz? Eu tornei todos os jogos muito mais rápidos. Então, e como eu estava falando anteriormente, nós nunca mais utilizaremos escolas como alojamentos, porque nós não podemos nunca mais deixar com que o esporte conflite com a educação.
fui professor, estive em sala de aula e hoje vejo a importância de a gente colocar essas pessoas em locais adequados e utilizar o esporte como um instrumento também da educação e não como alguém que se opõe a ela. O novo formato dos jogos, esse que a gente está comentando com vocês, assim, mitigando, falando em partes, até porque a gente vai apresentar isso com mais detalhado para todo mundo do Estado, para que os dirigentes, atletas tenham conhecimento, vai fazer com que os jogos se tornem muito mais rápido, tornem muito mais leve, mais econômico, não só para o Estado, mas também para os municípios. Vou dar um exemplo para o senhor. No ano passado, nós gastamos 12 milhões para realizar todos os nossos jogos. E nesse ano nós vamos fazer abaixo de 6 milhões. Então nós temos no mínimo, uma economia de 50% de tudo que nós gastamos. E mesmo assim a gente está absorvendo uma coisa que o município gastava muito. Nós estamos trazendo essa responsabilidade para a gente. Então quando a gente faz isso, eu garanto que a gente vai também reduzir os gastos do município em torno de 30% a 50%. É esse o cálculo que a gente está fazendo. Acredito que deva também beirar isso, o que vai possibilitar que a gente cumpra um calendário na sua íntegra sem preterir nenhum dos 10 grandes eventos da FESPORT. Nós não tínhamos outra forma de fazer, é um momento ímpar e a gente tem que buscar alternativas, soluções para que a gente possa atender esse público, completar o nosso calendário e de uma forma extremamente eficiente, para que no ano que vem já tenha passado essa pandemia, a gente consiga voltar a uma normalidade, mas nunca mais aquela normalidade que a gente utilizava as escolas como alojamentos. Aqui a gente está repensando os jogos, já pensando para o ano que vem também de fazer uma forma cada vez mais efetiva, utilizando o dinheiro público de forma assertiva. É esse o caminho. Presidente, o senhor que tem uma trajetória construída com imensos desafios e excepcionais conquistas, considera esse momento e as adversidades atuais o seu grande desafio profissional? Ou, quem sabe, a maior oportunidade de sua vida para demonstrar, consolidar a sua capacidade em gerenciar crise, além, é claro, de conviver com as questões sanitárias, o fantasma do corte das verbas do setor. E junto com isso, o que muitos tinham como necessário no esporte catarinense, que é uma mudança no formato, período de competições como do JASC, Joguinhos, Olesc, JAST, Parajasc, enfim, todas as competições. Seria este o grande momento para se pôr em prática aquilo que muitos reclamavam e até diziam que havia necessidade de ser feito? Com certeza, professor Tomasi, já no ano passado, em 2019, eu cheguei à FESPORT, nós tivemos a mudança, nós tivemos uma reforma administrativa que acabou com várias secretarias, que colocou a FESPORT como, além de somente uma organizadora de jogos, mas deu para ela o status de fomentadora, de alguém que vai ter que trabalhar muito além da realização dos jogos. Os jogos é somente uma das formas de fomento do esporte em Santa Catarina. Então nós já passamos por essa grande transformação. Nós não sabíamos de onde que fazia o repasse financeiro, porque a Sol que fazia isso no ano retrasado. Então nós passamos por um momento de grande atribulação e conseguimos superar. Então nesse ano, a gente, com a experiência que a gente teve no ano passado, e posso dizer que foi uma experiência extremamente positiva. Geralmente as pessoas chegam no primeiro ano para conhecer e para dar resultado no segundo. Eu posso dizer que no primeiro ano nós demos conta de todo o calendário, ajudamos ainda os Jogos Universitários na fase estadual, ajudamos também os Jogos Universitários no Campeonato Brasileiro, ajudamos também a trazer, nós trouxemos o evento, os Jogos Escolares da Juventude para Santa Catarina. Então, assim, nós fomos muito além, trouxemos resultados positivos, até mesmo nas competições nacionais. Isso mostra que a gente, mesmo com todas as dificuldades, nós conseguimos fazer bem melhor e conseguimos fazer com um custo bem mais reduzido. E esse ano a gente vai reduzir mais os custos, vamos tornar as coisas muito mais eficientes e mais claras. Eu acho que dessa forma a gente vai trazer efetividade para a FESPORT, assertividade no gasto do dinheiro público, e eu tenho certeza de uma coisa, que quanto maior for o desafio, mais a gente apresenta soluções que são acertadas. Então, assim, eu realmente vejo que isso está sendo para mim uma oportunidade, eu não vejo como um problema. É uma oportunidade não só para mim, mas uma oportunidade para o esporte catarinense se reinventar, para a FESPORT se reinventar e apresentar resultado satisfatório a toda a comunidade esportiva e ao cidadão catarinense. Enfim, presidente, o que temos de certeza neste momento?
Existe a manutenção do calendário? Como ficarão as sedes? O que já está definido? Bem, para conseguir fazer os jogos dentro daquele calendário, que a gente consiga entregar os 10 eventos sem prejuízo nenhum, que a gente não tivesse que preterir entre um evento estadual e outro, nós tivemos que derrubar todas as sedes. Infelizmente, é um momento, como eu disse, singular, e a gente tem uma situação. As escolas hoje não podem mais ser utilizadas como alojamento. Como é que nós conseguiríamos fazer esses jogos dentro dos municípios? Os municípios ficariam com esse encargo e no fim eles acabam utilizando as escolas. Então nós simplesmente pensamos no novo formato e agora a gente vai ter que se adaptar. Não, todas as sedes caíram. Nós derrubamos, mandamos ontem um ofício para todos os municípios que eram sede dos jogos nesse ano, explicando a situação, pedindo a compreensão deles e nos colocando à disposição para ajudar em qualquer coisa, entendeu? Infelizmente a gente precisa fazer dessa forma. Foi pesado, né? O que era mais importante, manter as sedes ou realizar os jogos atendendo a comunidade esportiva, os atletas? Então foi uma decisão que ou era uma ou era outra. Para finalizar, presidente, com todo esse limão, o senhor acredita que é possível fazer uma bela, ou quem sabe, razoável limonada para que o esporte de Santa Catarina sobreviva e, quem sabe, acabe dando mais uma demonstração de capacidade de se reinventar? Associe ainda, por gentileza, uma mensagem à comunidade esportiva do Oeste de Santa Catarina que lhe ouve neste momento. Professor Tomasi, como eu disse anteriormente, é justamente isso. Eu vejo possibilidades. Enquanto alguns veem problema, eu vejo possibilidades. Tem até o Mário Sérgio Cortella falou que existe dois tipos de pessoas. Aquelas que são otimistas e as que são pessimistas. Os pessimistas são aqueles que ficam só reclamando e que não buscam soluções para os problemas que se apresentam. Eu sou extremamente otimista e todo problema que se apresenta eu busco soluções para que a gente possa realmente justificar por que aqui nós estamos. Então eu digo para o senhor assim com toda clareza, não sou dono de academia, não vivo fundamentalmente hoje do esporte, mas estou dentro do esporte, estive a minha vida toda dentro do esporte como atleta, como professor. Foi isso que me ajudou durante muito tempo a pagar minha faculdade, a pagar as minhas xerox que eu tirava, a pagar o transporte que eu utilizava para ir para a faculdade. Não vivo disso diretamente, mas tenho toda essa vivência, essa experiência e eu sei o quanto que os profissionais precisam que o calendário da FESPORT seja cumprido. Me compadeço desse momento, porque se a gente não tivesse esses jogos, o prejuízo seria muito grande. Então, assim, eu posso afirmar para vocês, contem comigo que eu estou aqui para fazer o melhor para vocês. E podem me ligar, podem questionar, porque eu vou apresentar para vocês um modelo que eu tenho certeza que vocês vão bater palma, que vocês vão gostar, porque ele vai tornar a FESPORT mais leve, vamos gastar cada vez menos, com total transparência, coisa que foi uma das primeiras coisas que eu entrei na FESPORT. Eu não sabia quanto custava os jogos abertos, eu não sabia quanto custavam os joguinhos. Parecia que não existia vontade de apresentar resultado, de apresentar quanto se gastava. E hoje nós já sabemos, porque nós fizemos isso no ano de 2019 e a gente consegue hoje economizar, porque a gente conseguiu trazer transparência para todos os setores, para todas as licitações, para tudo aquilo que a gente faz. Então, eu estou às ordens, podem contar comigo. Um abraço a todos vocês da região oeste, de Chapecó, e pode ter certeza que eu estou aqui para representá-los, atleta, cidadão catarinense.